obrigada pela presença. Obrigada, Márcio, pelo convite, Geni também, pelo convite aqui da conversa sobre os colecionadores na arte do colecionismo. Bom, estamos aqui com 3 colecionadores, cada um em na sua respectiva coleção, cada um com um foco diferente e com uma trajetória diferente. E a gente está aqui justamente para explorar, né, primeiro, o que é ser um colecionador, entendendo aqui 3 posturas diferentes, mas dentro de um contexto que é muito maior que, enfim, cada um é um indivíduo e as coleções também demonstram essa individualidade. Eu acho que a gente tem um tempo breve de 1 minuto, mas, ou melhor, de 1 hora, com meia hora de perguntas. Mal abriu a boca. Opa, acabou, gente. E com meia hora depois de perguntas, que vai ser ainda mais animado, eu espero. Mas, bom, sem mais poréns, Joaquim Paiva é um grande colecionador de fotografia. Janine Sembaum tem uma coleção focada em minimalistas. E Fábio Schwarzwald coleciona artistas contemporâneos, principalmente brasileiros, né? Antes da gente começar, eu acho que é interessante a gente ilustrar o que é ser um colecionador. E antes de tudo, assim, o que é uma coleção? Na faculdade a gente aprende, né, o que é uma coleção, falando assim, bom, meninas colecionam bonecas, já foi uma época que colecionavam selos, pessoas colecionam louças. Uma coleção ela não tem uma restrição no material, mas tem uma questão de afetividade, de compulsividade e de história, né? De uma história afetiva, né? Por trás daquilo. Então, às vezes, é uma questão de herança, né? Às vezes, um pai para um filho passa uma coleção de botão e aí o filho continua isso. Ou, enfim, diz que realmente o botão não é para ele e vira para a arte contemporânea. Pode ser o caso. Mas o colecionismo na arte, ele traz essa postura. Obviamente são objetos diferentes, com valores diferentes e, enfim. Bom, vamos explorar um pouquinho mais isso na conversa. Mas já abrindo aqui a mesa, acho que é importante para a gente... que eu acho que vai ser mais interessante a gente escutar de vocês do que eu ficar falando sobre termos históricos, né, do que é colecionar. Então, para vocês, nas palavras de vocês, acho que a gente pode começar com o Joaquim, em seguida a Geni, depois o Fábio, simplesmente por ordem de cadeiras. O que é colecionar? Né? Antes da gente talvez entrar no tópico de fotografias. Tá bem, olha, eu agradeço a Fundação, é a segunda vez que eu estou aqui presente falando sobre fotografia. Agradeço muito a Eva Clabin pelo convite. É a segunda vez que eu venho aqui e para mim é um prazer enorme, é um desafio intelectual, é uma maneira de fazer a cabeça pensar e refletir sobre o que é colecionar e por que eu coleciono há tantos anos, há 41 anos. É muito tempo, nem eu me dou conta disso. Mas então eu queria dizer o seguinte, você falou de botão. Uhum. Eu, quando era pequeno, eu colecionava figurinhas para pregar em álbuns, flâmulas de clubes esportivos, botões de jogo e selos. Bom, e agora fotografia. Agora fotografia. Aos 4, 5 anos de idade, eu perguntava à minha mãe pelo meu pai, que tinha morrido, eu não tinha 3 anos de idade, etc. E ela, entre outras coisas, me mostrava fotografias. Então, eu fui submetido muito cedo na minha vida à imagem, à fotografia, e de uma forma emotiva muito profunda, porque é ligada a uma perda. Uhum. Né? Então, é uma paixão que me acompanha o tempo todo, paixão e conhecimento. Bom,
Ao falar de conhecimento, eu queria dizer o seguinte. Eu tive uma experiência que me preparou, eu sinto que me preparou, e que foi muito importante na minha vida para a atividade de colecionar e para ver o mundo. A tal ponto essa experiência foi definitiva que ela tornou a fotografia uma forma de vida para mim. E eu vejo a vida, eu vejo o mundo muito sob o olhar da fotografia. Bom, essa experiência foi a seguinte. Em 1977, a famosa escritora americana, que faz poucos anos, alguns anos, 90, morreu, a Susan Sontag, ela publicou o famoso livro dela, On Photography. E eu, na época, eu li o livro em 1977, ele foi publicado em Nova York em agosto, em dezembro eu já tinha o livro. Eu morava em Caracas, Venezuela, eu fui diplomata de carreira durante 47 anos, hoje eu sou aposentado. Tudo isso teve muita influência na minha vida, porque o distanciamento do Brasil, eu sendo no fundo eu me senti um pouco exilado, porque sempre fui exilado, enfim, em circunstâncias, porque era um trabalho, eu, enfim, recebia por esse trabalho. E o distanciamento me fez ver que havia uma produção fotográfica muito importante no Brasil que ia além do fotojornalismo. Tudo o que se via em fotografia nos anos... Eu tinha 20 anos em 1966. Hoje eu tenho 73. Então, nessa época, era só fotojornalismo. A gente quase não via fotografia artística. Não havia galerias de fotografia no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ainda era a capital, de fato, do Brasil. E aí, no ano de 1965, eu vi a minha primeira Bienal de São Paulo, que foi uma das... Eu coloco entre as 5 grandes emoções estéticas que eu tive na vida. Eu tive algumas, eu tenho escrito, não me lembro bem, mas uma delas foi a Bienal de São Paulo, em 1965. A outra foi uma exposição dedicada ao dadaísmo, que eu vi em Caracas, Venezuela. Ninguém pode crer que a cidade, no final dos anos 70, era um grande centro internacional. Hoje, dedicado ao dadaísmo. E depois, outra experiência estética muito importante foi, uns anos depois, quando pela primeira vez eu entrei conheci o Museu do Prado, em Madrid, fiquei absolutamente encantado, deslumbrado com Velázquez e Goya. Bom, então tudo isso para mostrar que a coleção é a coleção de uma pessoa que é ligada às artes, né, que já nasceu vendo imagens. E então é uma paixão aliada a esse conhecimento que foi eu ter traduzido. Eu tomei a decisão de traduzir para o português o livro da Susan Sontag. E eu estava angustiadíssimo, porque eu não tinha a menor ideia se estavam traduzindo isso já no Brasil ou em Portugal. Mas eu fiz até o final, e aí, finalmente, no ano... Isso eu morava em Caracas. Isso no ano de 82, o Carlos Leal, editor aqui do Rio, ele então publicou o livro. Foram 1000 exemplares, esse livro foi lido, foi esgotado. Talvez se encontre um ou outro na... Como? Com a sua tradução. Com a minha tradução. E, recentemente, há uns 3, 4 anos, foi feita uma outra tradução por um tradutor muito experiente, que é o Rubens Figueiredo, né, que traduz muito bem do inglês, etc. Então, essa experiência foi marcante na minha vida. E eu dou um exemplo. A longa intimidade com o livro de Sontag, nos meses em que fui aos poucos traduzindo-o, me proporcionou uma base teórica e conceitual que influenciou a minha compreensão da fotografia e a minha visão de mundo através da fotografia. Foram determinantes para mim conceitos como: a fotografia constitui uma interpretação do mundo, bem como a pintura e o desenho. O triunfo mais verdadeiro que obteve a fotografia foi a sua capacidade de descobrir a beleza. Mas, sobretudo, talvez ideias, princípios, conceitos como a insistência em que o ato de fotografar é, antes de mais nada, a expressão de um temperamento,
e apenas secundariamente a de uma máquina, quer dizer, o que importa é o que está na cabeça de quem fotografa. Não, a máquina é importante, mas não é, ela não se sobrepõe a quem fotografa. Sempre foi um dos temas principais da defesa da fotografia. Numa época em que havia esse debate que vai ser eterno entre fotografia e artes visuais, claro que artes visuais. Não tem como não ser. E o debate existiu porque quando foi inventada a fotografia, aqueles aquarelistas, desenhistas, artistas que desenhavam a realidade, os castelos, as cidades e tal, perderam o emprego. Porque os pintores pintavam com aquilo que esses artistas viviam. Então, perderam seu ganha-pão. Então, um poeta maravilhoso, que é um dos grandes poetas de todos os tempos, que é o Baudelaire, maravilhoso, incrível, foi contra. Não, fotografia não é nada, isso é uma coisa utilitária, isso é coisa de máquina. Bom, enfim, não vou me demorar porque, estou aqui olhando. Bom, entre os primeiros fotógrafos que deram forma à coleção encontram-se Miguel Rio Branco, Mário Cravo Neto, Sebastião Salgado, Alair Gomes, Orlando Brito. Aí vocês vão me perguntar, como é que eu comecei? Por que esses fotógrafos? Porque eram os mais conhecidos. Como é que eu sabia o que eu devia colecionar? Aí tem uma outra característica, que é a seguinte. Eu sempre circulei no meio da fotografia. Eu comecei como fotógrafo e continuo. Então, durante muitos anos, eu vivi nas Semanas Nacionais de Fotografia, nos encontros de fotografia, nas feiras de fotografia nos Estados Unidos, na Espanha, na França, no Paris Photo, que é uma maravilha, etc., que é uma feira de fotografia em Paris. Então, eu sempre circulei muito. Então, eu, vamos dizer assim, entre aspas, um pouco, sabia das coisas, né? E então eu comecei a fotografar um tipo de fotografia que não era fotojornalismo. Olha, isso é verdade, isso aconteceu, né? Bom, a qualidade, a pluralidade de trabalhos e tendências tem sido o critério básico da coleção. Diversas leituras temáticas são possíveis na coleção, tendo em vista o seu volume. O esforço do colecionador não é... Isso quem disse foi, eu citei aqui, foi o Ivo Mesquita. O esforço o crítico de São Paulo, né? O esforço do colecionador não é apenas pela extensão da representatividade do acervo, não é ter uma coleção de 500 mil fotos, mas pela profundidade crítica da sua escolha. E para colecionar, pelo menos no meu caso, eu acho que o colecionador tem de ter coragem. Coragem implica ousadia, quebra de barreiras, como se diz hoje na moda, de paradigmas. Entende? Então, você tem de apostar naquilo em que você acredita. E, às vezes, isso em que você acredita não está dentro dos costumes daquele momento, ou das modas daquele momento, ou do que pode e o que não pode. Não? Bom, o fato de também, como fotógrafo, circular com familiaridade no meio fotográfico abriu meu caminho para conhecer pessoalmente a grande maioria dos artistas representados no meu acervo. O Márcio me pergunta, eu achei interessante essas suas perguntas. Você faz uma pergunta aqui que a relação afetiva com os artistas é importante? Interrogação. Há um fascínio pelo processo do artista? Interrogação. A convivência é importante? Interrogação. Olha, a minha resposta é e não é. Depende de cada um. No meu caso foi. Por quê? Como eu já disse, não havia galeria de fotografia. Eu fui atrás dos fotógrafos. E então eu conheço 99, pouco por cento de todos os artistas que estão na minha coleção. E aí é uma outra realidade, é uma coisa interessante, você conhece as pessoas, você conversa com elas, você vê, você sabe como é que criam, como é que não criam, é fantástico. Mas não é uma condição sine qua non. Agora, outra coisa, eu, como o Fábio também, como você também, eu acho que a gente escolhe as fotos que estão na coleção, porque você pode contratar um curador para escolher por você.
Eu nunca fiz isso. Para mim não teria a menor graça. Eu vou pegar esse gancho dessa pergunta que o Márcio... Enfim, a gente contemplou lá no e-mail e eu acho que eu vou passar e depois voltar. Então eu vou até fazer um processo meio retroativo. Vamos começar do contato com os artistas e depois talvez voltar para por que colecionar e como é que a coleção está se formando ao longo desses anos. Então, Geni, como é que é o seu contato com os artistas? Acho que tem artistas que eu sou próxima, né, que aconteceu, que são amigos, que eu troco, né, que eu gosto muito de conviver. Tem outros que eu não convivo tanto assim, né? Acho que tem, assim, a relação que eu tenho é com a obra, né? E me dá prazer, assim, quando eu vejo um quadro, né? Até não pensar muito em quem fez, né? E o que aquilo me desperta, né? Claro que tem pessoas que a gente convive, né? Que são ótimas, mas não é o fundamental para mim, né? É ótimo enquanto experiência, mas a obra fala mais, assim. E a sua coleção também, bom, pelo menos o período está num contexto que alguns artistas... Muitos já não estão mais aí, então, exatamente. Ficam suas fundações, ficam... Com certeza, né? Eu acho que, quer dizer, a minha coleção ela tem um viés, né, minimalista forte, né? Mas também tem muito artista brasileiro, né? A gente começou com os brasileiros e depois foi para os americanos, né? Para os minimal artists lá, porque inclusive eu faço parte de um board de um museu, né, em Nova York, chamado Dia Foundation, e já há alguns anos, e então eu sigo ali, né? Eles são meus amigos, não estão vivos, mas estão comigo ali o tempo todo, né? Mas a gente faz uma junção, né? Assim, toda a coleção ela é pensada numa junção entre o minimalismo e os outros artistas que a gente adquiriu também. Como é que você encontrou o minimalismo, assim, dentro do cenário? Bom, quando você começou a sua coleção, antes da gente chegar ao porquê, mas aonde você encontrou o minimalismo? Eu estava ouvindo, né, o Joaquim é incrível, né? Porque assim ele já tem uma história fechada dentro dele, né? Desde o início, um porquê, como é que começou, a forma como eu comecei a colecionar não foi assim, quer dizer, hoje em dia até eu acho que eu poderia pensar, a minha casa era uma casa que tinha obras, meu pai gostava, né? Trabalhava com decoração, então era uma casa que passeava por aí, né? Meu marido, minha tia do Selmo, que é aquela ali que falou semana passada, a Lívia, né? Trouxe muita arte. Eu namoro meu marido desde os 14 anos, então vivi muito na família dele e acabei muito influenciada por isso também. Agora, eu não entendia que eu estava virando colecionadora, né? Assim, eu gostava de arte, eu tinha uma experiência assim de, né, querer adquirir, comprava, me envolvia, lia uma coisa ou outra, mas a hora que foi de repente assim que alguém começou a falar, ela é colecionadora, eu falei, eu sou colecionadora, eu não sou colecionadora, eu não entendia desse jeito, né? Isso veio a posteriori, né? Eu acho que foi um estado assim de crescimento e uma hora, então virei, né? Hoje em dia, claro, me reconheço dessa maneira, mas não foi uma decisão de vamos começar a colecionar e vai ser assim, vamos para o artista brasileiro, depois o minimalismo. A primeira obra assim que a gente, né, ganhou, né, que foi do meu sogro, foi um Volpe, né, que está na minha casa. Eu acho que foi assim, hoje em dia, né, fazendo um retrospecto, acho que foi o primeiro ponto assim de partida, né? Depois o Antônio Dias, né? E aí a gente foi, eu acho que isso ajudou a gente a seguir para chegar no minimalismo, né? Assim, nessa forma, né? Um pouco no desenho mais linear, mais de forma mesmo, né? E aí veio a paixão, né? E aí a gente, né, colecionador, acho que é um pouco abduzido pela arte, pelas obras, né? E até a Líbia me passou uma frase que eu achei super bonita do Churquim, não sei quem teve aqui semana passada, né, que ele fala, não sou eu que escolho o quadro é que me escolhe, né? Então, acho que é um pouco essa sensação que ainda hoje eu tenho quando eu resolvo, né, pensar ali sobre aquela obra. Não sei se eu respondi, mas... Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Márcio. É um prazer estar aqui ao lado da Geni, do Joaquim, Gabriela. Estou bem feliz de estar hoje aqui conversando com todos vocês. É bom falar, maioria de amigos, então eu acho que
Alguns já conhecem minha trajetória, mas só para falar um pouquinho antes de responder, que eu acho que é importante contextualizar, né? E para já falar, para vocês entenderem a importância do colecionismo e da arte na minha vida, né? O que isso transformou. Eu trabalhei em mercado financeiro durante 22 anos, né? No meu último banco era o Credit Suisse, e hoje eu sou diretor do Parque Lage, né? Então acho que dá para vocês perceberem como a arte e como o colecionismo influenciou bem minha vida, né? Eu realmente mudei 180 graus e foi muito interessante porque essa mudança, ela não foi por acaso e não foi de repente, né? Ninguém sai de um banco e vai tocar uma escola de arte sem nunca ter trabalhado. Mas assim, foi um processo interessante que, agora respondendo um pouco a tua pergunta, assim, eu acho que essa relação do colecionismo com o meio da arte, ela passa pela compra do quadro, pela relação com os outros colecionadores, pela relação com os galeristas e, claro, pela relação dos artistas, já que isso faz parte, eu acho, do contexto do colecionismo, né? Eu acho que não é comprar um quadro pura e simplesmente. Eu, por acaso, 99% da minha coleção são de artistas vivos. E por quê? Exatamente porque eu quero ter esse convívio com o artista. Eu quero comprar uma pessoa que está vivendo o meu mundo agora, está entendendo os nossos problemas que a gente vive hoje em dia, as nossas angústias, e botando ali para fora aquilo que ele sente de prazer, de raiva, de amor, de angústia. E isso me interessa, né? E me interessa muito conhecer o artista, porque às vezes a obra não exprime exatamente tudo que ele pensa, né? E eu brinco até com os meus filhos, né? Que eles todos querem ter cachorro, né? Eu acho que é uma coisa das crianças terem cachorro. E eu, na verdade, tenho minha casa inteira cheia de obra de arte. E é um receio enorme. Eu vou botar um cachorro, vai comer uma obra, eu vou matar o cachorro. Eu vou comprar todo o estoque de cachorro, toda a matilha, né? E eu falo que não precisa de cachorro quando você coleciona, quando você tem um monte de obras de arte na sua casa, porque a energia daqueles artistas que eu conheço está presente o tempo todo na minha vida. Então, eu conhecer o artista e olhar para a obra é muito gostoso, porque eu me lembro do cara, eu me lembro do dia que eu comprei. E como o Joaquim falou, eu acho que existe vários tipos de colecionador, e eu não acho que tem certo ou errado hoje numa forma de colecionar. Mas eu sempre fui um colecionador que eu decidia, olhava e comprava. Né? Claro, perguntava para um amigo, consultava um outro colecionador o que achava. Mas é uma decisão muito pessoal, até porque você que tem que correr esse risco, senão não tem graça. E por que não tem graça? Porque o erro faz parte do colecionismo. E quando a gente tem medo de errar, então a gente não pode se tornar colecionador. E a vida a gente vai errar muito, né? E eu acho que o colecionismo, ela traz para a gente também uma experiência de vida maravilhosa, porque o errar faz parte, o não gostar mais faz parte, né? A gente gosta de uma pessoa, depois a gente para de gostar de falar, por quê? Mas como é que eu gostei dessa pessoa? Depois você acaba... O colecionismo é a mesma coisa, você compra uma obra de arte, depois de 10 anos você fala, pô, como é que eu comprei isso? Onde eu estava com a cabeça que eu achava que essa obra de arte era boa. Né? Eu faço aqui uma analogia com a vida como ela é, porque eu acho que para mim foi um pouco isso realmente, né? E essa relação com os artistas foi muito importante para eu ver o mundo de outra forma e valorizar realmente outras coisas e ter outras percepções e me fazer sair de um banco e trabalhar com cultura com a mesma potência ou com mais potência ainda, porque eu estou exercendo realmente... porque é muito interessante, porque quando você trabalha em banco, você é movido pelo dinheiro. Tá aqui minha ex-chefe, né? Que é um grande colecionadora, grande amiga. Mas assim, o banco, por mais que você goste do banco, das pessoas, se você não tiver um bônus bom, você vai embora. Ou se um outro banco te oferecer um bônus, uma grana melhor, você tchau, gente, e vai para o outro banco. Não tem nenhum afeto ali envolvido. Quando a gente trabalha com arte, e eu vejo isso hoje no Parque Lage, né? O dinheiro é a quinta coisa mais importante da tua escala, né? Você está movido pela tua paixão, pelo interesse, por ver as pessoas sendo transformadas pela arte, né? E a arte, ela tem esse papel que é mágico. Por isso que a gente paga 150 milhões por um trabalho, porque é um desejo, é maluquice pagar 150 milhões de dólares por um trabalho do Andy Warhol.
Eu acho que é maluquice, mas teve um que pagou 149 e o outro pagou 150. Então tem vários malucos, num bom sentido, que pagam isso. E vão pagar daqui a pouco 200, porque o cara morreu. Então, assim, é uma brincadeira que realmente eu tive com um galerista meu, que ele falou assim, Fábio, obra de arte você sempre vai vender mal. Por quê? Se você vender uma coisa boa, sempre vai valorizar. Né? Então, você nunca acha que vendeu bem uma obra de arte. Né? A gente teve aquele caso que foi muito emblemático da Lili Safra, que comprou uma escultura do Modigliani. Modigliani não, desculpa, do Giacometti. Pagou $100 milhões na escultura. Nunca tinha valor assim. O nego falou assim, ela realmente agora ela superou o absurdo. Né? Pagou $100 milhões numa escultura que é uma edição de 3. É uma edição de 3. 2 anos depois foi vendida a outra por $140 milhões. Eu queria saber que investimento te dá $40 milhões em 2 anos. Se alguém me disser, eu vou botar o dinheiro hoje, né? Então, assim, a arte ela é uma coisa muito especial porque ela mexe com várias sensações que a gente só vai descobrir, vocês só vão descobrir colecionando. Né? Porque você se entende como pessoa. E é muito legal que quando as pessoas montam as suas coleções, elas próprias, quando as outras, seus amigos entram na tua casa, falam assim, pô, é a cara do Fábio, é a cara da fulano, porque ela te representa de alguma forma, né? E eu acho que isso é muito legal, que a coleção consegue nos representar. E assim, é muito difícil isso a gente entender, porque no início você está comprando coisas que você gosta, que você acha bacana, que você acha bonito. Você não entende aquilo como algo que te representa. Né? Aquilo ali representa uma ideia do outro. Mas o colecionador ele não deixa de ser um artista, porque quando ele junta tudo aquilo na casa dele, o conjunto da obra também é um trabalho. Isso que é muito interessante. Né? O conjunto da obra é um trabalho também. Né? E o que é legal é que o tempo todo esse conjunto da obra, para a gente que é muito viciado nisso e que continua a comprar, mesmo tendo 2.000 fotos, se você vê uma foto maravilhosa, você vai comprar, mesmo tendo 800, 900 trabalhos, se você vê um trabalho lindo, você vai comprar, porque a energia muda, né? E você também é o tempo todo instigado com aquelas novas energias, né? E é muito interessante porque eu trabalhando no Parque Lage, eu saí um pouco desse colecionismo, né, de comprar para onde vender, né? Porque eu tenho que me sustentar, né? Lá não ganha dinheiro. Então, pô, você vender a tua coleção, aquele trabalho que você comprou com maior tesão, que foi quase como um troféu, né? As pessoas falam assim, vários colecionadores, pô, eu nunca vendi nenhuma obra, eu não vou vender. Eu falei, que bom, você não precisa, né? Mas existe até hoje museus que vendem obras para mudar a sua coleção. Né? Então, o colecionismo ele também traz para você uma coisa que é muito importante, que é o desapego. Né? É muito bom você poder vender uma obra e no outro dia você acordar de manhã, tá bem, olhar para a parede e ver outra, e eu não sentir aquela nostalgia. Né? E, então, isso é uma outra característica que eu acho que é muito importante, que o colecionismo e a arte nos traz como ensinamento, né? Porque tudo passa. Tudo muda, né? E a gente tem que estar na nossa essência, né? Porque aí a gente não se abala. Então, eu tive que vender várias obras que, para mim, eram obras que eu amava, né? Até estava com a Tatiana, né? Vendo outro dia não, foi lá na escola, semana passada, o ex-diretor Frederico Moraes. Pô, obrigado, Márcio. Frederico Moraes foi lá na escola com seus 80 e poucos anos, é um gênio, né? Eu não conhecia ele, eu abracei, falei, pô, que honra, Frederico, eu estar aqui. E aí eu mostrei tudo para ele, ele ficou super feliz. E aí eu estava vendo o Frederico Moraes falar sobre o Palatinic, né? E foi uma aula, ele falar sobre o Palatinic foi uma coisa que eu nunca tinha ouvido. E eu tinha 3 Palatinics, né? E eu tive que vender os Palatinics, né? Você se separa, tem que comprar apartamento, isso para outro. Assim, é uma situação que eu tive que vender os meus Palatinics, né? A vida como ela é, né? Cinéticos, a vida como ela é. E aí, quando eu ouvi essa palestra dele, né? Eu falei assim, meu Deus, que pena, assim, o que eu fiz? Mas aí depois passou essa sensação, né? Mas é que a arte, ela traz isso, né? Ela traz esse amor, essa paixão, essa genialidade que nada mais traz.
e isso me cooptou para trabalhar com arte. E também é muito interessante, porque quando você começa a trabalhar com arte, você para um pouco de ter aquela loucura de o tempo todo comprar. É óbvio que você quer comprar, mas você se acalma um pouco, porque você está o tempo todo ali vendo arte, o tempo todo com os artistas, que você, eu acho que dá até uma pausada nisso, né? Mas eu vou deixar os outros falarem, senão se deixar eu vou continuar falando aqui. Fábio, só uma pergunta rápida. Quando é que você se entendeu como colecionador? Né? A Geni, de repente, falaram para ela, o Joaquim aos 4 anos. Eu acho que, assim, tem muita gente que acha que o colecionador é que nem o artista, que de repente ele está lá no estúdio, aí dá um estalo, faz um trabalho maravilhoso e cria uma obra-prima. Acho que colecionar é uma coisa que a gente realmente... Eu, por acaso, minha história foi muito interessante. Eu nunca tinha entrado numa galeria até 30 anos de idade. Acho que não dá nem para acreditar, né? Onde eu estou hoje fazendo o que eu estou fazendo, né? Mas, assim, foi uma coisa de repente, de relance, que eu comprei alguns trabalhos para decorar minha casa, comecei a conviver com eles, aí a galerista me ligou de novo, vem aqui ver uma exposição de novos artistas. Eu fui na galeria, falei que não tinha mais espaço, comprei mais trabalhos, botei em casa, e aí eu tive uma história, né, que eu comecei a frequentar as galerias, comecei a frequentar feiras, as feiras começaram a acontecer, e aí quando você se vê, os galeristas... Você compra 3 obras, aí eles já começam a falar que você é colecionador. Porque eles querem criar essa situação de vender mais também, né? O galerista adora, novo colecionador. E aí você começa a perceber que realmente a tua energia ela vai mudando quando você começa a fazer isso, frequentar e participar desses eventos. Então, assim, foi muito inusitado, acho que foi como a maioria, diferente do Joaquim, que é uma outra história muito mais profunda nesse sentido, né? Que vem desde pequeno, né? Mas a minha... eu acho que como da Geni, né? Foi uma coisa, pelo menos a minha, eu não tive nem essa convivência que a Geni teve. Na minha casa ninguém colecionava, ninguém coleciona. Todo mundo, quando eu comecei a colecionar, o pessoal achou que era maluco, né? Pô, o cara tá gastando todo o dinheiro em obra de arte. Aí depois que a obra sai de 20 mil para 1 milhão, eu sou o gênio da família, né? Então você sai de maluco para gênio de uma forma... Demora uns 10 anos, 15, mas você sai, né? Mas assim, é uma coisa que eu não tinha ninguém na minha família nem nada, então foi uma coisa muito, nesse caso, solitária. Minha de começar a colecionar. Eu acho que, como muitos colecionadores começam a decorar seu apartamento, né? Aí eu brinquei num evento que eu dei lá na escola para arquitetos, né? Que eu acho que os arquitetos, eles têm uma função importantíssima no colecionismo, né? Porque eles são, na verdade, a primeira ponte daquele cara que não conhece nada para o cara vir a gostar e a conhecer e a começar a gostar, né? Então, realmente é fundamental os arquitetos conhecerem mais de arte, né? Porque eles podem ajudar muitas outras pessoas a colecionar realmente o que é legal, que vale a pena. E não botar um quadro marrom com um sofá marrom, ou botar um quadro azul com um sofá bege que combina, né? Que aí você vai ver, fica aquela coisa meio monocromática da casa de todo mundo, né? Então, eu acho que, no meu caso, foi assim. Eu acredito que muitas pessoas começaram da mesma forma. Na Arte Rio desse ano, eu participei de uma mesa, eu mediei uma mesa chamada Colecionismo Consciente, onde, eram 3 curadoras, uma era a Fernanda Lopes, que está no MAM, e as outras 2 são independentes. E a outra era uma artista. E a gente estava tentando desvendar, né, o que seria esse consciente dentro do colecionismo. E chegou-se a uma conclusão sobre a questão da obra que causa um impacto, um incômodo, né, que, na verdade, é algo que está sendo debatido em arte no momento, né? Então, como é que um trabalho de arte... Assim, a gente, às vezes, olha Adriana Varejão, aquele trabalho com as tripas. Essa semana mesmo eu estava na casa de uma amiga da minha mãe que virou e falou assim: eu amo a Adriana Varejão, mas eu jamais teria as tripas em casa. Então, acho que até traçando assim o papel do colecionador, a que ponto ter um trabalho que causa um incômodo, que fala sobre obra, é mais importante, e se isso participa também dentro da vida de vocês, do que só algo que fica bonito na parede.
Eu acho que isso também começa a distinguir o colecionador que está ali pensando sobre o trabalho do que algo que está decorando uma casa. Aliás, enfim, diga-se de passagem, vários de vocês me conhecem, mas a minha mãe é decoradora, então, obviamente, eu valorizo muito a profissão. Mas existe essa distinção. E, aliás, existe essa distinção lá em casa, porque eu trabalho com a curadoria e minha mãe trabalha com a decoração, então, enfim, a gente tem esse diálogo, né? O que vale a pena, o que não vale. Então, Joaquim, acho que eu vou passar para você. Olha, eu queria responder essa pergunta. Eu não consigo ver a arte apenas como uma coisa assim, é bonitinho, combina, etc. Eu vejo a arte como um exercício de liberdade, como uma relação com a vida, com o mundo, com o que há de mais belo, mas também de mais pungente, de mais terrível, de mais dramático, de mais trágico, porque eu acho que é esse o papel, digamos, da grande literatura, do grande teatro, das grandes obras de artes visuais. A arte é sempre um campo, eu não sei qual é a palavra que eu vou encontrar, um recanto, um lugar em que predomina a liberdade, a pluralidade de visões do mundo. O mundo não é uma coisa só, você pode vê-lo sob vários, infinitos ângulos. Então, essa infinitude de possibilidades, elas encontram o seu lugar maravilhosamente bem na arte. E uma coisa que é interessante, que nos dá esperança, pelo menos a mim me dá, é que por mais que você cerceie a arte, que você queira amarrá-la, afogá-la, estrangulá-la, ela resiste. Ela resiste a todas as ditaduras. Os artistas ficam escondidos. Você pega a vanguarda russa. Eu tive a oportunidade de ver 2 exposições. É um dos grandes momentos da arte em muitos séculos. Você viu os artistas russos, em comparação com os artistas da Europa Oriental, os russos trabalhavam com cacos, com restos de coisas, palito de fósforo, um pedaço de madeira rasgado, e não sei o quê, tá entendendo? Com lixo do lixo, porque não tinha o material. Não tinha o material que estava em Londres, Paris, Madrid, Roma, e não chegava a Moscou, a São Petersburgo. Mas nem por isso eles deixavam de fazer a sua arte. E fizeram uma arte que foi absolutamente visceral, vem do fundo da alma, do coração, da revolta, do amor, de tudo. Você está entendendo? Então, é uma coisa que a mim me compensa. Você vê, apesar dos tempos que mudaram, aqui eu acho, no nosso país, eu não sei, nem que eu tenha de ficar escondido dentro da minha casa, fazendo as minhas coisas, eu vou continuar. Porque é uma forma de viver dignamente, criativamente, com vontade de continuar a viver fazendo uma coisa que você gosta. Então, eu vou fazer escondido, se for o caso. Então, essa arte bonitinha, eu não acho. A mim não me interessa. Não me interessa. Quer dizer, não vou dizer que não me interessa, porque pode ter coisas lindas. Mas eu prefiro uma arte não engajada politicamente. Isso não faz sentido. Quer dizer, olha aqui, ó, vamos criticar através da fotografia a desigualdade social. Se essa fotografia não for muito bem construída visualmente, não tem a menor importância, ela não consegue chegar onde ela quer, que é criticar a desigualdade social. Não existe. Entendeu? O tema pelo tema não é... A arte não é o tema, é como o artista vê o tema. E que com que convicção, com que destreza, com que capacidade artística, com que inteligência, com que sensibilidade. Não existe essa divisão entre emoção, ser emotivo. Eu sou emotivo, pronto, reajo assim. Eu sou um intuitivo.
Mas não existe intuição e sem inteligência, sem sensibilidade. As duas coisas funcionam juntas, não existe essa separação. Tá bom, você tem um tipo mais cerebrino, eu sou um tipo mais intuitivo. Mas, e se o mundo não existisse dessa maneira, não teríamos as grandes conquistas. Porque não existe, você não pode ser uma coisa só. Entendeu? A inteligência não existe, tem a sensibilidade. Tá? Bom, então, olha... E por falar em sensibilidade, né, estava pensando na questão da singularidade também, né, das obras, né, da nossa relação com a obra também, né, porque você falou, tem, né, quem olha para Varejão e pensa, não gosto, né, ou não, das tripas e tal, mas de que forma cada um vai experimentar, né, qualquer obra que seja, né, eu acho que a questão do belo, o que é bonito, o que não é, né, o que passa no crivo tem a ver com a relação pessoal, né, de cada um, né, individual. Eu acho que o Joaquim respondeu muito bem essa questão, né? Eu vou falar aqui, repetir o que ele falou e não vou falar tão bem quanto ele, né? Então é melhor eu partir para um outro ponto que eu acho interessante, que a gente já abordou, mas não abordou mais profundamente, né? O foco de cada coleção, né? E por que o foco de uma coleção... Por que é importante uma coleção ter foco, né? Ou ter uma ideia, né? Eu acho que o Joaquim, ele tem uma característica muito interessante que eu cruzo nessa característica, mas não vou a fundo nela. Como a Geni, eu estou mais perto um pouco da Geni do que... Né, que é uma coleção pautada em fotografia, né? E por que é muito interessante uma coleção pautada em fotografia? Porque ela é uma coleção potente, densa, profunda, muito analisada, muito pensada, né? Bem curada. A minha coleção já é uma coleção de artistas de 2002 para cá. Né? Fábio, você não gostaria de ter um Iberê? Você não gostaria de ter um Volpi? Claro que eu gostaria. O Iberê é um dos maiores artistas brasileiros. O Volpi, então, nem se fala. Só que, para mim, não encaixa no que eu estou hoje na minha casa mostrando, né? Não que eles não sejam contemporâneos, não é isso, mas é que não encaixa na coleção e eu não vou gastar uma fortuna para ter um Iberê quando, para mim, na minha estratégia, eu posso comprar 10 outros artistas com trabalhos fantásticos que estão ainda em produção, né? Estão ainda no meio de uma carreira. Então, eu acho que, assim, para quem coleciona, é muito interessante também ter uma estratégia de colecionar, né? Tem gente que só coleciona mulher. Tem gente que só coleciona trabalhos que atingem mais de 150 mil dólares. Os caras não querem errar. Os caras querem comprar trabalhos acima de 150 mil dólares porque eles acham que o cara ali já está estabilizado, né? Ele não tem chance de pirar ou cair o trabalho, né? Então, eu acho que essas histórias também são muito interessantes. E aqui está a Jaqueline Filkenstein, né? Em que eu tive a oportunidade, para mim, assim, tem 2 pessoas que eu admiro muito, 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 3, né, no colecionismo. Joaquim, aqui do Rio, né? O Gilberto Chateaubriand, né, que eu conheci, para mim foi realmente uma pessoa, e é uma pessoa incrível, que eu acho que é um mestre do colecionismo, né? E o Lucian Filkenstein, que eu vim a conhecer quando a gente teve a oportunidade de fazer a exposição de um pedacinho, só para vocês entenderem. Eu fiz uma exposição no Parque Lage, conversando com a Jaqueline, e ela muito gentilmente abriu a coleção, né, para um novo curador entrar, que foi o Ulisses, que trabalhava comigo, para dar uma outra... ter uma outra visão dali, né, e expor isso no Parque Lage. Né, e eu me lembro que eu conversando com ela, falei, eu quero uma exposição de artistas naif com artistas contemporâneos, mostrando como os artistas contemporâneos bebem dessa arte naif. E é interessante falar nisso agora porque, por vários motivos, mas um dos principais motivos é que o foco do Lucian na coleção dele foi um foco de artistas naifes, inicialmente brasileiros, mas ele tinha mais de 100 nacionalidades dentro da coleção, né? Mas assim, de 6 mil obras, a gente deve ter, a Jaqueline me corrige, mas 5 mil, pelo menos, 5 mil e poucos de artistas brasileiros e artistas que nunca tiveram galeria
e que ele ia comprando de uma forma muito generosa, mantendo essas pessoas vivas nos seus ideais, né? E a gente teve na exposição a oportunidade de conhecer vários deles. E foi muito interessante porque toda a minha experiência como colecionador, e quando eu olhei aquela coleção, eu falei, caramba, a gente precisa fazer uma grande exposição porque eu não tenho dúvida que os colecionadores, quando verem essas obras, junto com outros artistas, vão ficar com vontade de comprar. Metade ou todos, porque é incrível o trabalho desses caras que foram invisibilizados numa estrutura de mercado que é muito cruel, né? E assim, esse ano eu ainda tive a honra, né, de participar do júri do prêmio Marco Antônio Vilaça, que é o principal prêmio de arte do Brasil, né? Que ele dá, são 660 inscritos, ficam 30 finalistas e o prêmio é dado para 5 artistas. E aí estava eu no júri com o Paulo Reckenhoff, estava o Macir dos Anjos, a Daniela Busso e eu me esqueci, desculpe, a outra, esqueci a outra curadora, vou me lembrar. E aí a gente estava decidido e foi muito legal porque teve um artista em que a gente deu o prêmio e que no início de carreira dele ele deu 2 trabalhos para o Lucian Fickenstein, para o Museu de Arte Naif, de presente. E esses 2 trabalhos estavam na exposição do Parque Lage, que foi o Dalton Paula, e que hoje é um artista muito celebrado, né? No Brasil e lá fora. E ele começou na Arte Naif dando 2 trabalhos para o Lucian, e aí você vê como é que o mercado hoje, as obras dele são esgotadas, ou custam 20 mil, 15 mil, e ele deu. E quando eu estava conversando com a Jaqueline, e a ideia dessa exposição foi mostrar esses artistas e toda essa paixão do colecionismo, né, e toda a importância desse colecionismo, porque ali estavam trabalhos de pessoas que contavam a história do Brasil, né? 80% dos artistas nunca tinham expostos em galeria, e eu acho que quase 80%, 85% dos trabalhos eram negros pintados, que é o que a gente vê muito pouco hoje nas coleções e muito pouco nos museus, né? Eu falo isso por quê? Porque eu acho que o ato de colecionar e a beleza disso é também a gente descobrir novos caminhos, né? A gente conseguir perceber e ter a intuição, às vezes, do que, como o Joaquim também falou, né? Às vezes ninguém está vendo aquele artista, você pega, descobre e vai investindo, e aquele cara vira um super artista e você foi uma pessoa fundamental na carreira dele. Porque se não tivesse o mecenato para esses caras, eles não sobreviveriam, né? Sem galeria, né? Então eu acho que já finalizando, né? Eu acho que essa questão de você montar uma coleção, e a coleção do Lucian é super potente, já fez 30 exposições fora do Brasil, em vários países, né? Eu acho que você ter um foco na coleção é muito importante realmente para você potencializar a sua coleção, né? Até uma coisa que você falou, Fábio, foi em relação à visibilidade. Eu gostaria de ouvir de vocês de que maneira uma coleção pode dar visibilidade para um artista. Pegando um exemplo só muito concreto, fazer parte da coleção Gilberto Chateaubriand hoje é um ganho para o artista. E eu acho que existe todo um espaço de criar essas visibilidades hoje em dia, cada vez mais para o artista. Então, eu queria saber como vocês pensam a coleção como lugar de afirmação de um artista. Essa questão que o Márcio está levantando traz a responsabilidade do colecionador. E, assim, a posição de vocês 3 hoje em dia, enfim, como diretor do Parque Lage, como uma das maiores coleções de arte, de fotografia, arte também fotográfica, e de você participando de instituições, museus mundo afora, enfim, todos vocês, né? Qual é a responsabilidade do colecionismo dentro do âmbito privado, inclusive? Olha, essa pergunta é ótima e eu ia até te pedir em algum momento que eu queria falar a esse respeito. É o seguinte, eu acho sim que é uma responsabilidade. Agora, é claro que
no ato de colecionar, essa responsabilidade fica a critério de quem coleciona. Ele pode ter essa responsabilidade ou não ter. Eu prefiro ter. E, então, por isso, no ano de 2005, eu deixei com o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro um primeiro lote de 1.200, foram 1.200 fotografias de 125 fotógrafos. Eu fiz um contrato de comodato, né? Todos sabem que comodato é uma figura jurídica através da qual alguém empresta alguma coisa a outrem com a possibilidade de retomá-la num prazo estabelecido. Então, você empresta, mas você pode tomar de volta em algum momento. Eu nunca tomei de volta e não pretendo tomar. E isso foi no ano de 2005. Em 2011, eu deixei um segundo lote de 500, quase 600 fotografias. E no ano de 2013, mais um outro lote também de umas 500 e tantas fotos. O primeiro lote e o terceiro, eu já deixei 3. O primeiro lote e o terceiro foram de fotografia brasileira. O segundo lote foi de fotografia estrangeira. E eu tenho orgulho de ter feito isso, com todos os problemas. Todas as instituições passam por problemas, o museu passou por problemas, agora está se encaminhando muito bem. E aí, a responsabilidade que eu me atribuí foi uma ligada a uma coisa muito interessante, que eu não sei se eu vou conseguir explicar direito, mas eu acredito que sim. Bom, enfim, eu quero dar esse detalhe técnico do que eu acrescentei ao contrato de comodato. Eu coloquei uma cláusula que dizia, na hora em que eu morrer, a propriedade das fotografias passa para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Apesar de eu ter feito um comodato, quer dizer, eu posso a qualquer hora, dentro de um prazo estipulado, chegar lá, olha, não quero mais negócio com vocês, quero as fotos todas de volta para mim. Mas não era a minha intenção, dá muito trabalho, tudo. Não, gente, mas não é no sentido profundo das coisas, tudo dá muito trabalho, a gente construir alguma coisa. Se você está determinado, é um ideal de vida, você quer conseguir aquilo, você quer fazer aquilo, tudo dá muito trabalho, as decisões são muito difíceis. Elas envolvem inteligência, elas envolvem emoção. Você duvida, você não tem certeza. É muito difícil. Então, eu não vou dar para trás nunca. Por quê? Porque eu acho também que a responsabilidade de muitos colecionadores, é o que eu estou dizendo, é uma atribuição que cada um dá a si próprio. Não é obrigado a. E pode não ser cobrado a. Quer dizer, em princípio, as pessoas que colecionam são pessoas que têm conhecimento, têm posses. Então, há sempre o lado que você pode ver, não, é uma contribuição que você dá para a sua cidade, para o seu país, para a sua comunidade, etc. Bom, então eu acho que eu sempre vi o colecionismo como um diálogo permanente com o nosso tempo de vida, com as gerações que nos precederam e com as gerações futuras. Porque o diálogo é permanente o tempo todo. Eu não entendia, quando eu estudava história, que havia civilizações que cultuavam os mortos. Mas que negócio é esse de cultuar os mortos? Não tenho a menor ideia. Por quê? Já morreu, está morto. O que é isso? Com o tempo eu fui entender. A gente não faz outra coisa a não ser cultuar os mortos. É óbvio. Artistas, minimalistas, você vai citar vários que precederam, nos quais os que estão vivos se inspiraram, etc., etc. Isso em qualquer arte, em qualquer coisa. Então, aí eu entendi o que é cultuar os mortos. Então, eu me senti à vontade, porque todo vivo cultua o morto. Então, pronto. E aí, tem uma outra ideia que é muito interessante, que é essa de a gente, no nosso tempo de vida, poder fazer alguma coisa que fiquem para as próximas gerações. Na lei da natureza, são os filhos. Né? Eles vão morrer um dia, mas depois os dele, e aí continua o elo eternamente. Né? Enquanto um meteoro não destruiu o planeta.
Mas, então, eu sinto muito essa coisa muito presente na coleção. Eu faço questão que elas fiquem para a posteridade. E eu acho que aí eu queria... É o seguinte, ainda dentro desse conceito de posteridade, de mandar uma mensagem para a posteridade, era o que Fernando Pessoa dizia, o grande poeta, escritor português, que os poemas dele eram mensagens que ele lançava para a posteridade. Implicitamente, ele também pensava, podem chegar, podem não chegar. Eu não tenho certeza. Mas se eu não fizer isso em vida, aí é que, não é? E aí me lembro uma outra coisa, de quando eu era pequeno, que eu via, sabe essa coisa da garrafa que alguém bota um recado dentro da garrafa e joga ao mar? Você não tem a menor certeza se aquilo vai chegar na costa da África do Sul ou na costa da Índia. Mas um dia chega. Isso são os livros. O que é uma biblioteca? Os livros estão lá sem vida. Entendeu? Para a Biblioteca Nacional, 6 milhões de livros. Como é que você vai escolher entre 6 milhões de livros? Aí um dia um leitor pede um livro. Na hora em que esse leitor perde esse livro, aquele livro renasce. Ou seja, o que eu quero dizer é como se eles fossem imortais. Eles existirão para sempre. Eles só precisam de alguém que vai lá e os pegue e deem vida. Então, eu não consigo ver o colecionismo, a vida, nada como o nosso momento aqui agora. Eu me inspirei em pessoas do passado, pessoas no futuro talvez se lembrem de uma ou outra coisa que a gente faz. Então, é isso. Agora, eu só queria, ou se você quiser colocar para a mesa toda, eu gostaria de dizer, porque eu acho que uma pergunta do Márcio tem a ver com desafios a relação afetiva, a coleção vai mudando, o convívio, desafios do artista. Eu achei que tinha isso aqui no... Ah, sim, claro, pequenininho. Você fez a pergunta. A memória ainda está boa. Quais são os desafios de um colecionador? Eu acho que seria legal. Eu posso dizer o que eu acho? O seguinte, são 3. Como é que é? Exatamente. Eu quero falar. Eu acho que isso que você colocou é super importante, né, Joaquim? Acho que a gente tem um compromisso assim, com as instituições, né, com os museus. Quer dizer, eu tenho o maior prazer assim, de mostrar, de emprestar as obras, volta e meia, quando pedem, né, ir para as outras instituições e ficar. Eu acho que não só pelo artista, mas pela obra em si, e principalmente para as pessoas poderem ver, né, com objetivos educativos, enfim. Eu acho isso super importante. Eu me lembrei de um trabalho que a gente vem desenvolvendo já tem 4 anos, acho, 4 ou 5 anos, no Museu de Arte do Rio, no Mar, que a gente está colecionando, criando uma coleção judaica, né? O primeiro museu do estado do Rio de Janeiro que vai ter uma coleção judaica, né? E tem sido uma experiência super interessante, tem vários doadores, tem gente aqui, né? E a gente vem fazendo esse trabalho assim, tanto de construir de obras, né? E não é o judaísmo enquanto religião necessariamente, mas enquanto cultura, né? Então, objetos da cultura judaica, né? E a gente, junto a isso, fez também um curso para professores de escola pública sobre judaísmo, né? Que é vinculado à PUC. Então, são professores da PUC que montaram esse curso. Esse curso já está, acho que tem 4 anos, não é? Que ele acontece. Começou com 20 professores, hoje em dia tem 50 que vão, né? Eles não pagam nada, enfim, no intervalo tem comida judaica, música, para eles poderem, assim, para a gente poder passar um pouquinho o que é judaísmo, né? O Paulo Eckenhoff dá aula, enfim, tem várias pessoas, e é um projeto assim que dá uma satisfação enorme para a gente fazer. Agora, em novembro, inclusive, vai ser aberto lá na Reserva Técnica, as obras vão estar para as pessoas poderem visitar e conhecer, né? E acho que a gente coleciona, né? É dentro de casa, mas essa ideia da continuidade, né? De ampliar, de poder estar em instituições, né? De
ir para além, como você falou, né? Doar obras, deixar lá fazer loans, né? E deixar para ver como é que também os museus lidam com isso, né? Eu acho fundamental, né? A gente ter essa generosidade assim de ver, né? Acho que também colecionador gosta muito de mostrar, né? Não é mostrar para dizer eu tenho, né? Mas assim, dá um prazer assim, quando alguém vem em casa, pelo menos eu tenho, acho que vocês têm também, né? Aí vem ver, que legal, olha aqui, eu tenho isso, e contar histórias, né? A gente vai contando as histórias dos objetos. Eu acho que isso tudo, você também poder deixar no museu, te dá essa oportunidade, né? Do outro passar e, de repente, comer esse livro, né? E olhar, que obra diferente, né? Isso daqui me bateu de um jeito, eu nunca tinha visto, esse artista eu não conheço. Então, acho que para mim é muito importante assim, ver essa continuidade. Assim. Eu acho que, respondendo diretamente à tua pergunta da responsabilidade, é uma coisa interessante porque eu nunca pensei nisso. E muita gente fala assim, pô, eu queria estar na coleção, é tão importante estar na coleção. E assim, é interessante, por que é tão importante estar na coleção, né? Eu fico pensando para o artista, ele precisa ser referendado, né? Se ele está numa coleção de uma pessoa importante, aí ele está e por que ele precisa ser referendado também, né? Aí a gente eu fico pensando, né, de outra, pô, o cara falou, pô, mas é muito importante estar na coleção, e aí às vezes ele bota, estou na coleção do Gilberto Chateaubriand, estou na coleção da Genil, estou na coleção do Joaquim Paiva, estou na coleção do Fábio, né? É quase que uma afirmação que ele está fazendo um bom trabalho e que as pessoas estão gostando e estão comprando, né? Eu acho que, infelizmente, o nosso modelo tributário, né, ele é muito leonino para as pessoas que querem ajudar a arte, né? E por que eu falo isso? Eu vou dar um exemplo, eu acho que Kátia aqui sabe tão bem quanto eu, né? A dificuldade, mas a dificuldade que a gente tem aqui de ajudar os museus. Por que, só para vocês entenderem, por que o Joaquim também faz um comodato? Vamos dizer que a coleção do Joaquim de fotos, de 2.000 fotos, custe 200 milhões de reais. 100 milhões de reais, não, 100 milhões de reais. Vamos pensar que custa 100 milhões. Se ele pega e doa, vamos lá. Se ele pega e doa essas 100 fotos, essas 2.000 fotos para o museu, ele vai ter que pagar, hoje, eu acho que aumentou o ITCMD, né? Ele vai ter que pagar 8%. Ele vai pagar 8 milhões de reais de imposto para o governo, porque ele doou uma coleção que vale 100 milhões de reais. Como é que é feito nos Estados Unidos? Se ele doa a coleção de 100 milhões de reais, as 2.000 fotos, primeiro, ele não necessariamente precisa entregar as 2.000 fotos agora em vida. Você pode entregar só quando você falecer. Não é. E fora que ele começa a bater agora do imposto de renda dele até 30% desse valor em vida. Né? Então ele abate já o imposto. Para o museu é indiferente se vai receber agora ou daqui a 5 anos, 10 anos, porque a partir do momento que o museu analisou a coleção, já viu que vale a pena ter essas fotos, receber daqui a 10, 15, 20 anos, o museu vai viver 100 anos, 200, 300, entendeu? E só vai valorizar. Então, assim, a gente tem uma situação aqui muito complicada para os museus montarem coleções de obras doadas pelos colecionadores, o que é muito perverso, porque 99% dos museus americanos que a gente vai ver hoje, os museus não compraram uma obra. Agora o MoMA comprou uma obra da Tarsila, pagou 20 milhões. Mas você vai ver 90% da coleção deles é obra doada pela Ela Cisneros, Rockefeller, ou por outros, entendeu? Que bota Quem pagou os 20 milhões de dólares da Tarsila não foi o museu, foi algum colecionador que se dispôs a fazer isso. Então, isso, e que abate do imposto de renda. Exatamente. Só queria lembrar isso porque, muitas vezes, isso eu acho que é um toque muito importante para a maneira como funciona o Brasil, que acho que o Fábio lembrou muito bem essa questão de imposto, mas também nós não temos uma cultura da doação. Não existe isso da pessoa, quer dizer, distribuir ainda em vida ou conseguir financiar espaços para que eles possam sobreviver. Porque, só para dar um exemplo bom, aqui a Casa Museu Eva Clabin, que no fundo tem tudo a ver com o que o Joaquim falou, o que a Geni falou, o que você falou, é uma coisa que foi feita para a posteridade. Se ela não, o ato mais importante da vida dela foi ela ter deixado essa casa aberta para o público, que de outra maneira
Isso não pertenceria ao público como pertence hoje, né? E ninguém estaria falando de Eva Clabin. Ela desapareceria. Então, esse fio da história, ele vem muitas vezes com isso, porque, como você falou, é essa organização que um colecionador pode dar a uma coleção, essa organicidade dele é uma obra também. Juntar um com o outro, né? Não importa o que te leva a fazer isso, mas ao juntar, você está criando também uma obra. Quer dizer, de certa maneira, estão todos participando desse grande movimento, né? Não, perfeito, Márcio. E completando isso, que eu acho que é muito importante também, a gente hoje tem uma dificuldade, os colecionadores que realmente querem montar coleções com obras mais caras, obras mais valorizadas e que não estão mais no Brasil, né? Porque muitas foram compradas por colecionadores lá fora, no passado, até porque o nosso colecionismo é muito baixo aqui, né? A gente conta nos dedos, a gente já sabe muito bem quantos colecionadores tem no Brasil, quantos tem, eu acho que em Miami, né? Então, assim, os colecionadores brasileiros que... Desculpa, Kátia, falar disso, tá? Porque eu vou atrapalhar a tua palestra. Mas o colecionador brasileiro que compra uma obra lá fora, por exemplo, da Tarsila e quer importar e quer trazer, ele paga 47% a mais de imposto do valor da obra. Então, se ele paga 10 milhões de dólares na obra lá, ele vai pagar quase 13, né, fazendo uma conta de padeiro, para trazer. Ele devia ter isenção de imposto, porque ele está repatriando uma obra de arte do Brasil, de um artista brasileiro importante. Assim, esse país, assim, a gente fala desse problema agora que a gente está vivendo nesse momento, mas esse país tem esse problema já há 30, 40 anos. Desculpa, não é um problema atual, não. A nossa questão em relação à cultura é um problema seríssimo e que isso realmente seria facilmente resolvido se a gente tivesse alguém lá, né, algum deputado federal, algum senador que entendesse um mínimo de cultura. Olha só, a gente tem 543 deputados. Ninguém entende de cultura, deve ser... O Calero é o único que já trabalhou, que entende, né? A gente tem o quê? 88 senadores, né? Por aí. Ninguém entende de cultura. Pô, por que não muda uma lei para você incentivar aos museus voltarem a ter coleções potentes, importantes? Porque qualquer colecionador quer doar uma obra para o museu. Por quê? Também tem uma coisa muito interessante. Colecionar é uma forma, né, que eu estava lendo até um material que uma vez eu fiz uma palestra. Colecionar é uma forma de combater a mortalidade, não, a finitude, né? Então, assim, todo mundo, né, lá em Nova York, todo mundo quer ter seu nome, quer ser aquele colecionador que você vai ler, fulano de tal doou essa obra para o museu, né? Então, assim, isso faz parte também um pouco da vaidade que a Geni falou, mas também de uma doação, né? Porque você pega o seu dinheiro, vai lá, compra uma obra de arte. Toma, eu queria que todo mundo tivesse essa vaidade. O meu sonho é todos os brasileiros terem essa vaidade que a gente tem de querer abrir a casa, querer doar obra de arte para museu, querer ter o nome lá, né? Então, assim, a gente tem um sistema tributário, né, muito perverso, com políticos completamente ignorantes nos dias de hoje. E aí eu tenho que abrir o jornal anteontem e ver que o MoMA fez um prédio novo que custou 450 milhões de dólares. Pô, do dinheiro doado. 450 milhões de dólares para aumentar em 3.500 metros quadrados só de área expositiva. Estou falando de 1 bilhão e poucos milhões de reais. Olha só que cifras que a gente está falando. E nos Estados Unidos, em Nova York, tem o MoMA, tem o Whitney, tem o Matt Brower, tem o PS1, tem o Guggenheim. Olha quantos museus que são espetaculares, né? Eu sou do conselho do New Museum. O New Museum é um museu fantástico que não tem coleção de arte. Né? Georgiana está lá comigo. Não tem coleção. E capta mais de 70 milhões por ano de dólares. Um museu sem coleção, que não tem o custo do acervo. Que manter um acervo e você doa a obra e você sabe muito bem, é caríssimo. A gente estava comentando, ar-condicionado ligado, desumidificador o tempo todo. No Rio de Janeiro, então, com essa umidade, tem que restaurar a obra de papel todo ano quase, entendeu? Colecionar é ter um cachorro, é um ser vivo aquilo ali, né? Que vai se destruindo ao longo do tempo se você não cuida, né? É um ser vivo, né? Por fungos, né? É verdade, eu vejo lá em casa, né? Então, assim, eu acho que a gente tem aqui, na verdade, que falar de assuntos tão complexos porque... a gente, se não partir da gente mudar isso, vai partir de quem? Porque essa galera não entende, né? Infelizmente.
Só completando essa questão da doação, enfim, do incentivo a impostos, eu acho que isso, na verdade, começa na base, né? A gente vê o preço da tinta óleo que chega no Brasil, é uma facada para o artista pintar com óleo aqui. Na Alemanha custa, sei lá, 15 euros um tubo de tinta boa, excelente. Aqui o melhor tubo de tinta vai custar 150 reais e o médio vai custar 120, não sei. Mas, enfim, eu não compro tinta, mas são valores absurdos e vem com um valor de importação que, na verdade, é um material de trabalho de uma pessoa. Né? Até fazendo um parênteses meio ridículo com a prancha do Pedro Scooby, que foi presa na alfândega uns anos atrás, né? Ele vira e fala, isso aqui é meu material de trabalho, eu vou ter que surfar. E era uma prancha que tinha sido feita aqui, sei lá. Mas ele trouxe... Bom, resumo o Brasil não incentiva a arte. Eu acho que o papel do colecionador, assim como o papel do museu, o papel do crítico e do curador, é valorizar esse artista, né? E trazer essa longevidade, tanto inserindo dentro das coleções públicas, quanto também comprar e manter essa vida desse artista, né? Comprar em vida, enfim. Quais são os desafios de um colecionador? Olha, eu acho que muitas das coisas que estão contidas nessa resposta do desafio, acho que foram tocadas. Todos nós três tocamos, né? Mas, para resumir, eu diria que são 3 os grandes desafios. Aumentar a coleção, preservar a coleção e divulgar a coleção. Agora, cada uma dessas coisas é uma história à parte. Né? E eu só queria aproveitar e colocar alguma outra coisa, que é o seguinte. Que recado que um colecionador daria aos principiantes do colecionismo? Eu acho que essa pergunta é interessante, né? Porque eu uma vez participei, me convidaram eu organizei um fórum de colecionadores na Arco, em Madrid. E eu fiz um texto e no final eu termino com essa que eu acho que a gente pode dizer, né? Aí eu coloquei assim: aos colecionadores principiantes, eu gostaria de dizer a eles que construam as suas coleções, construírem, fazer uma coleção, construir. Enfim, tem uma ligação. Construir significa uma postura ativa de realmente levar a cabo uma decisão, um empreendimento. Construam suas coleções com amor e paixão. Que não se preocupem demasiadamente com os nomes e os valores. Claro, se o valor for muito alto, é um problema. E que compartilhem, eu acho que foi você que falou, junto com o Fábio, e que compartilhem o prazer da coleção com as outras pessoas. Isso que você falou, claro que eu tenho o maior prazer. As pessoas vão na minha casa que têm interesse por arte, de eu ver. Por exemplo, agora, na Arte Rio, eu recebi um grupo na minha casa, uns anos atrás de novo, etc. E universidades, eu fico encantado. A Cândido Mendes, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UERJ. Então, são aulas, assim, 3 horas dentro de casa, vendo fotografias e conversando, e aparecem 1000 questões, né? E aí aquela coisa, sem necessariamente desejá-lo, os novos colecionadores, os colecionadores, influenciarão, de alguma maneira, o mecanismo de funcionamento da arte contemporânea, que inclui o mercado de arte, as bienais, as feiras, as revistas de arte, os circuitos paralelos e os museus. Então, não tem como o colecionador não influenciar. O colecionador é a grande estrela porque ele tem dinheiro, vai comprar. E aí você falou, por que eles legitimam? Bom, eles legitimam porque tem coleções importantes. Mas por que o artista tem de ser legitimado? Você está no mercado. Um mercado que envolve dinheiro, que envolve interesses, que envolve hegemonias, jogos de poder. Política. Então, se
Se determinado colecionador tem muitos trabalhos desse ou daquele artista, é claro que aquilo começa a valer mais. É uma maneira de legitimar. São profissionais ou são, enfim, que conhecem do métier de colecionar e pronto. As galerias devem fazer esse trabalho também, né, com os artistas, quer dizer, não só colocar em coleções, né, mas também nos museus, né? Eu acho que é uma máquina que começa na galeria, né, na importância de um bom galerista poder ajudar mesmo, dar suporte ao artista para ele deslanchar, né? Eu acredito assim que as coleções elas cooperam, né, para os artistas imensamente, né? E principalmente quando você tem essa ideia, né, de botar instituições e dar suporte, né, a gente ajuda os artistas muitas vezes, né, já comprei tinta para artista porque não tinha condição de comprar tinta, né, a gente trazia na mala, enfim, e a importância dos museus também, né, do próprio galerista conseguir, né, fazer grandes exposições, colocar em museus, acho que isso tudo é bem importante. Bom, assim, minha dica para novos colecionadores, né? Eu acho que eu tenho uma experiência muito interessante porque eu comecei a colecionar com 32 anos, né? 31 para 32, trabalhando no mercado financeiro. E aí eu comecei a comprar, comecei a decorar meu apartamento, ficou super legal. E aí eu comecei a receber muitos amigos meus de mercado. E assim, o pessoal de mercado financeiro, ele é muito ignorante em relação à arte. Os caras são assim, tem poucos caras que entendem bem, mas o grosso eles não entendem. E aí eles ficam com medo de comprar, né? Porque eles vão lá, o que é bom, eu não quero gastar muito, eu não quero fazer nada errado, porque o cara de mercado financeiro também não pode perder nada, né? O cara quer comprar algo por 5 e que vai valer 50 depois de 3 anos, né? E aí era engraçado que eles iam lá em casa e gostavam das coisas, só que eu tinha acabado de comprar, né? Ah, não, você não vende, você não quer vender e tal. Eu falei, não, eu não quero vender agora, porque eu acho que vai valorizar. E aí você também dá aquela, né, valorizada no negócio, né? Mas assim, chegou um momento que eu já estava com a casa cheia, já estava gastando muito, e aí eu falei, cara, eu vou quebrar. 2 filhos eu vou quebrar. Aí eu tive uma ideia, na época, junto com o Franklin, né, que é um amigo meu que era curador. E aí, o que a gente fez? Né? A gente fez um projeto em que eu incentivaria meus amigos a comprar trabalhos que eu estava escolhendo os artistas, estava patrocinando os artistas e estava trazendo uma condição financeira para aquele cara de investir abaixo do mercado. E aí todo mundo falou que eu era maluco. Ah, não vai dar certo, tal, você é maluco, tal. No final eu vendi 250 obras, né, para vários amigos meus. E como é que era? Eu escolhia 3 artistas a cada trimestre. Eles produziam cada um trabalho que poderia ser único ou não, mas era uma edição de 10. E eu vendia os 3 trabalhos juntos a um preço mais barato que a galeria. Até porque meu incentivo era, eu ficava com uma obra para mim, o Franklin com uma obra para ele, né? Cada artista ficava com uma obra e a gente vendia 10. Então era uma edição muito curta. E de trabalhos que era legal, que eu trabalhava junto com o artista na produção do trabalho, que isso foi maravilhoso, né? Então você dava um pouco do artista. Eu discutia o tamanho, discutia a forma, e os artistas muito abertos a isso, porque eu falei, cara, isso vai vender ou não vai vender, isso o cara eu consigo fazer, o cara vai comprar ou não vai comprar, mas não pensando no mercado, mas pensando sim numa questão plástica, numa questão que eu acho que as pessoas que não nunca compraram uma obra de arte, não adianta botar uma carne da Adriana Varejão, porque não vai comprar. Ela tem que, é a mesma coisa, ela tem que se acostumar com o processo, depois ela vai querer muito a carne da Adriana Varejão, né? Mas no início o craquelado, de repente, para ela é mais fácil, né? Então foi muito interessante esse processo, porque eu conversei com os artistas e conversei com esses meus amigos no sentido, cara, não necessariamente você precisa comprar uma obra cara para você começar a colecionar e para a obra valorizar.
Não necessariamente você precisa comprar uma única obra para valorizar, né? Tem obras que valorizam que são edição, né? Você vai o Vic Muniz, edição de 10, edição de 20, você vai ver, foi vendida por $100 mil, $150 mil uma foto, que no início era $30 mil, $40 mil. E aí, o meu objetivo era que ele começasse a colecionar e aí ele começasse a conviver com aquela obra e depois ele fosse sozinho, né? E já visitasse as galerias, porque o grande problema das pessoas que nunca colecionaram é aquilo: pô, vou entrar na galeria, nunca comprei nada, vou começar a perguntar, vou me achar, porra, meio ignorante, né? Eu tenho vergonha, vou achar caro, porque você não sabe precificar aquilo. Então, um copo de água cheio do Ira do Espírito Santo custa $150 mil. Aí você vai olhar aquele copo de água cheio e você vai falar, pelo amor de Deus, né? Isso custa $150 mil, né? Então, eu acho que essa questão do colecionismo, ela tem que ir com calma também, né? Eu acho que você não pode... Ninguém começa a tomar vinho de $2 mil. O pessoal toma um vinho de R$80, de R$40, e você vai apurando seu paladar, você vai se conhecendo, e aí depois de 1 ano, 2 anos, você começa a comprar obras mais caras porque você já conhece seu gosto. Você tem que conhecer teu gosto. Quando você começa a colecionar, você acha que você conhece seu gosto, mas você não conhece seu gosto porque você está se iniciando nessa viagem, né? Que é uma viagem maravilhosa, né? Então, naturalmente, as coleções elas vão mudando ao longo do tempo, mas muitas vezes você fica com aqueles trabalhos iniciais porque foi uma coisa que te marcou. Aí eu comecei por esse trabalho, minha coleção. Então, mesmo que seja ruim, você não quer vender, porque aquilo tem uma questão emocional para você, né? Mas eu acho que, como dica, participar das feiras é ótimo, é fundamental, porque é um espaço democrático. Feira, né? A feira, aquilo ali. São 6 mil artistas que estão ali sendo expostos, ao mesmo tempo o galerista não sabe quem é quem, vai poder te dar o preço de tudo com maior gentileza, né? Porque você pode ser um grande colecionador de algum outro estado, de algum outro lugar que ele não conhece. Então, acho que assim, participar, né, das feiras, ir nas aberturas das exposições é muito importante também, porque você conhece o artista, ele te explica o trabalho, você tem outros colecionadores naquele momento vendo também essa exposição e te falando dos trabalhos, né? É diferente de você entrar um dia lá, terça-feira, não tem ninguém na galeria, você entra sozinho, meio perdido, olhando os trabalhos. Se você não... Quem conhece, tudo bem, até prefere, porque não tem aquele... Porque também, quem coleciona, vai numa abertura, não consegue ver nada, vai mais para cumprimentar as pessoas, né? E falar, tudo bem, é quase como um get together, né? Mas para ver a obra, você não vê, porque você fica mais cumprimentando e falando do que vendo as obras. Então, assim, mas para quem não conhece, é muito importante, né? Eu acho que hoje a gente tem uma questão que é muito bem desenvolvida, que é o digital, né? Você consegue rapidamente ver tudo o que está acontecendo, ler artigos, ver currículos. Sempre é bom você procurar em galerias que já têm um certo histórico, né? Um certo renome. Então, você vai numa galeria boa, é muito difícil ter um artista ruim numa galeria boa. Você pode não ter o mais bombado, mas você não vai ter um... Agora, o nosso tesão é ir numa galeria que está começando e pegar um artista, né? Esse é o nosso tesão, é comprar aquele cara que ninguém comprou ainda. Esse é o tesão do colecionador que já coleciona há muito tempo, que aí ele faz o artista, né? O bom colecionador, ele faz o artista. Eu me lembro que o Elvis de Almeida, que hoje está na Fortes Vilaça, vi que abriu uma exposição até em Londres, não sei, ele participou do meu projeto e ele me deu 15 telas. Eu comprei cada tela por R$1.000. Né? Eu estou falando há 4 anos atrás, 5 anos atrás. Né? Carla Chaim participou do meu projeto. Era R$8.000 um trabalho dela, hoje é com 50. Né? Mas assim, o meu tesão é pegar essas pessoas e dar visibilidade. E chamar meus amigos e falar, pô, comprem isso porque eu acho que vale a pena, confie em mim. Já que é um preço que não é muito caro, ele arrisca. E se ele der certo num, ele já pagou os outros 2 que ele tinha levado, entendeu? Então, assim, tem vários tipos de colecionador, mas, sem dúvida, hoje é muito mais fácil colecionar, eu garanto para vocês, porque vocês têm muito mais informação, hoje tem quase 300 feiras no mundo, né? Só no Brasil você tem 4, né? Você tem SP Art, Arte Rio, SP Foto, você tem aquela outra em São Paulo, que é a
parte, né, a parte, e tem uma em Curitiba agora, teve uma em Brasília. Só no Brasil você tem 4, 5 feiras para ver, né? A gente não tinha nenhuma quando eu comecei, né? Então eu acho que nesse sentido, e a gente também tem que, eu acho que ter esse tesão, ter essa vontade de fazer isso, né? Porque não é uma coisa, não é decorativo, gente. Colecionar não é para decorar. Isso que é muito importante. Não vou decorar minha casa, não é objetivo decorar nunca. E também comprar achando que vai ganhar dinheiro, também não vai ganhar dinheiro. O cara tem que comprar por amor. Claro que o ganhar dinheiro faz parte. É que nem bolsa. Toda bolsa está em alta. Pô, o cara te falou, compra Vale. Pô, sempre que você compra Vale, cai. É porque você não entende, porque você vai comprar num time errado. Porque colecionismo você tem que estar lá dentro, só ganha quem está lá dentro. Né? O marchand vai ganhar, né? O galerista vai ganhar, e o colecionador que gosta vai ganhar dinheiro. Né? Mas assim, o cara que está começando, esquece esse negócio, que é aquela pergunta mais chata do mundo. Pô, Fábio, e aí? Vale a pena? Pô, sei lá, cara, se vale a pena. Você gostou? É um artista bom. Agora, você gostou? Né? Não adianta. Eu me lembro, eu estava, só para acabar, eu estava numa feira, eu estava na Freeze, em Nova York, né? Eu estava com a Tatiana, estava com um amigo meu e tinha uma obra maravilhosa da Marina Heingatz. Se lembra? Um quadro enorme da Marina, eu já tinha Marina. Eu falei pro cara, pô, Fábio, eu quero comprar um quadro. Eu falei, tá bom, vi a feira toda. Eu falei, olha, essa é a mulher, compra esse quadro, te garanto, não tem problema nenhum, o quadro era bonito, ele gostou. Ah, não, mas eu me lembro, acho que era $40 mil, ou 30. Não, mas e o cara tinha dinheiro, não? O cara podia pagar aquilo tranquilamente. Ah, não vou comprar, tal. Eu falei, cara, pô, o que você quer então, né? O cara não sabe nem o que ele queria, então eu falei, não compra nada. Mas não enche meu saco, entendeu? Porque a gente está aqui 2 horas rodando. Eu te mostro o trabalho, acredito, coleciono ela, compro ela, te falo para comprar. Você gostou e não quer? Porque é difícil, gente. Não é fácil você convencer uma pessoa, mesmo você dando todas as dicas. O cara, óbvio que se arrependeu amargamente de não ter comprado o trabalho. Foi vendido para uma coleção lá fora. Mas assim, não dá para forçar. Porque isso tem que partir de você. Você pode indicar. Mas não dá. Nesse caso, até fui meio chato, né? Ele que pediu, eu falei, cara, aí depois depois é óbvio que eu mostrei pra ele o quanto ele se arrependeu, o que aconteceu, né? Mas assim, cara, tem que ser uma coisa sua, entendeu? É uma coisa muito natural que vem de dentro, é uma vontade, é um prazer, né? Essa é a minha pequena dica, né? Eu acho que também tem uma coisa interessante, que hoje em dia você tem muita informação na internet, né? Artnexus, você tem informações legais para pegar sobre os artistas, ler, né? Eu gosto assim de um pouco de saber. Eu não sou tão assim, eu estava pensando assim, eu nunca vendi uma obra, né? Não tenho essa coisa do mercado, de pensar que eu vou ganhar dinheiro. Eu não funciono dessa maneira, assim, quando eu compro, acho que eu estou pensando em outra coisa, mas é legal também, né? A gente está aqui conversando, cada um com um viés diferente, com uma forma de lidar com a coleção diferente. Agora, eu acho legal fazer um pouquinho de estudo, né? Dever de casa, assim. Deixa eu ler um pouco sobre esse artista, né? Gostei. Acho que tem um risco, às vezes, a gente entrar na estética, né? No que é bonito, né? E tem que fazer sentido para a gente. Então, acho bom essa forrada, assim. Deixa eu estudar um pouquinho, né? Às vezes, até na feira, a gente abre alguma coisa, né? Dá uma lida, vê se já vendeu, se está em algum museu ou não, para ver se faz sentido realmente adquirir, né? Para quem é novo, assim, eu tenho uma experiência legal que tem acontecido de estar em feira e encontrar gente jovem, né? Amigos dos meus filhos olhando, né? Começando a comprar, né? Tem um grupo até que está no MAN, tá lá tentando ajudar, gente bem garota, bem jovem mesmo, sei lá, jovem, eu falando 30 anos, 20 e tanto, e eu acho super legal, fico super feliz de ver assim, essa garotada, né, querendo aprender e ajudando uma instituição, né, e vinculada a isso, começando a comprar, né? Eu acho que se a gente, né, assim, a nossa ajuda também pode ser essa, né, tá lá com os alunos e motivar, né, porque acho que é uma chavinha que vira, né, e na hora que vira vai, né? Acho que isso é contribuição que a gente pode dar. Eu só queria aproveitar, porque eu vi que na plateia tem um colecionador de fotografia, Zé Inácio Parente. Você quer dizer alguma coisinha? A gente já está assim, com o tempo estourando, mas se você quiser... Fazer uma coleção retrato da família brasileira. Eu fiz no BNDES uma exposição enorme, 2 anos atrás, e eu tenho mais ou menos 12 mil fotografias de famílias. Não é da minha família, é de família. Que está aberta para receber.
É uma coleção bastante bonita, está tudo catalogado no computador e tudo, né? E é muito bonita, estar lá em casa, né? Eu tenho um salão grande só para isso, né? E isso que eu queria falar, o Joaquim conhece a coleção. A coleção vai desde 1840 até 1960. Tá? É uma coisa bastante interessante. Mais um. E só como um parênteses, eu lembro de visitar a sua coleção e ver um daguerrótipo em mãos. Então, assim, isso é uma coisa muito exclusiva aqui no Brasil. Então, acho que se vocês quiserem aproveitar a oportunidade, acho que vale muito a pena. E, bom, na verdade, para resumir, ou melhor, vocês já se resumiram, mas acho que para acrescentar um lugar que é essencial, e eu tenho que falar por trabalhar numa instituição, por estarmos numa instituição, e vocês três também, o museu, assim, é a primeira escola. A gente visita pouco, a gente fica muito antenado, assim, o que está acontecendo no MoMA ou no Tate. E eu acho que vale a gente olhar para o MAR, vale a gente olhar para o MAN, MASP, os museus óbvio, Eva Clabin, graças a Deus estamos aqui dentro. Parque Lage, Galeria Imoré, enfim. E assim, o próprio museu ele já dá uma oportunidade de começar uma coleção com os clubes de colecionadores. Então, eles já estão, assim, tá mastigadinho quem são bons nomes para você colecionar. Obras acessíveis, que nem o Fábio estava falando, é uma excelente oportunidade de experimentação para você construir um entendimento do que é o seu gosto como colecionador. Então, acho que, em suma, é isso. Eu só queria fazer uma propaganda, pode ser? Que o nosso próximo encontro é daqui a 7 dias, daqui a uma semana, próxima terça-feira, e o tema é leilões, né? A arte de colecionar, leilões, né? E vai ser com a Kátia Mindlin Leite Barbosa, que está aqui. A mesa vai ser coordenada pela Brenda Valanci, que hoje é a diretora proprietária da Arte Rio, e a outra pessoa que vai falar também é a Soraya Caus, que tem leilão aqui no Rio de Janeiro. Enfim, então, já põe na agenda que vale a pena se ouvir leilão, né, vai se conversar sobre leilão, e na última semana vão ser os galeristas. Então, para quem tiver interesse, eu acho que vale a pena. Não, eu trabalho com a arte, como ele acabou de dizer. Você falou uma coisa super importante, que é o dever de casa, e que eu acho que na arte contemporânea é ainda mais necessário. Eu trabalho com arte, às vezes me deparo com obras, mas o que é isso? Quer dizer, depois que eu conheço a intenção do artista, o que está por trás daquilo, é que eu vou realmente apreciar a obra. Que muitas vezes eu acho aquilo gratuito, ou uma solução, enfim. Então, eu acho que esse ponto para os jovens colecionadores é fundamental, dever de casa. Eu acho que é super importante, sim, o dever de casa, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. 5% dos colecionadores que começam vão fazer o dever de casa, porque as pessoas não têm esse tempo, não têm ainda esse tesão. Porque só faz o dever de casa realmente quem quer, que tem esse tesão, quem quer estudar o artista, entendeu? Então, assim, se eu for falar pro cara, pô, lê, entendeu, cara? Lê isso aqui desse cara e depois me fala se você quer comprar ou não. O cara vai, não quero mais comprar. Né, mas eu acho que o dever de casa, assim, eu sou um cara, assim, para falar, eu sou um cara muito intuitivo, né? Eu sou uma pessoa muito intuitiva e eu aprendo muito ouvindo as outras pessoas e vendo, e os galeristas me falando, e outros colecionadores me dizendo. Eu te juro, eu não leio nada, assim, eu não pego nada, assim, Jonatas Andrade, fui lá, vi e gostei. Eu não peguei, nunca li o livro do Jonatas Andrade para falar que o trabalho é bom. A Eliane da Vermelho me falou do trabalho, o Edu me falou do trabalho, o Pedrinho Barbosa me falou, eu entendi. É isso, mas assim... você está certo, Kátia. É um outro dever de casa, porque senão as pessoas podem achar, eu fico com medo das... Lê. Mas assim, eu queria só... eu vou só acabar falando uma coisa que eu acho que é muito importante hoje, trabalhando no Parque Lage, né, que é uma escola de arte, a escola de arte mais antiga do Brasil. A gente vai fazer ano que vem 45 anos, formou 90% dos artistas brasileiros de altíssimo nível e assim, todo mundo que eu vejo
feiras, estudaram no Parque Lage, ou passaram pelo Parque Lage, ou fizeram algum curso. Então, assim, é muito interessante, porque hoje a gente está falando de colecionismo, né? E a gente está falando de comprar obra de arte. E o que é isso? Isso é a ponta final de um iceberg, gente. A gente está falando de um público muito sofisticado, muito inteligente, que teve condição financeira realmente de exercer essa oportunidade, né, de você colecionar. E eu vejo a arte hoje, trabalhando na escola, eu acho que assim, a gente fala da ponta final. Mas a ponta final é fundamental para a gente também entender a importância das escolas de arte e da arte como poder de transformar a nossa sociedade, né? E eu vejo hoje isso cada vez mais fortemente, né, no meu dia a dia, como a arte é transformadora na vida das pessoas humildes, né? Que é muito importante a gente entender que você não precisa de material nenhum para ensinar arte, muitas vezes, né? Com movimento, com gesto, com olhar, né? Com pensamento, né? Você ensina a arte. E ela é muito disruptiva, né? Porque não necessariamente o cara precisa saber ler, não necessariamente o cara precisa saber uma conta ou saber escrever para aprender arte, para estudar arte, para ser um grande artista ou para entender do mundo que a gente vive. Então, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação, sem dúvida nenhuma, com os museus. Eu acho que a gente tem que realmente valorizar todas as instituições, mas as escolas de arte são fundamentais para a mudança do nosso status quo, né? Eu acho que isso é muito importante e a gente no Parque Lage tem conseguido fazer a diferença, tem conseguido captar, mas a gente precisa de muito mais ajuda, porque realmente o Estado ele não tem essa consciência. Infelizmente, eu estou lá há quase 2 anos e 4 meses, já passei por 3 secretários de cultura, né? E eu vejo que por mais que eles queiram, infelizmente eles não conhecem, eles não conseguem entender a importância disso, né? O outro secretário de cultura passava e falou, não, se acabar a escola tudo bem, não estou nem aí, essa escola não existe. Imagina o que assim, o que eu já ouvi é surreal. Então, eu acho que o colecionador, principalmente as galerias, elas têm o dever, pelo conhecimento da potência da arte, de ajudar esses equipamentos, né? Da forma que puder, mas tem que ajudar, porque se a gente não fizer uma corrente, o negócio não vai. E eu larguei tudo para ajudar isso. Eu abri mão de salário, né? Podia estar no mercado financeiro ganhando 10 vezes mais do que eu ganho hoje, mas não dá o prazer que me dá de ver 7.500 crianças que a gente vai trazer esse ano de escolas públicas estudando arte. A gente teve agora a exposição, Queer Museu, Arte Naif e a exposição Corpo trouxe 112 mil pessoas, Campo, trouxe 112 mil pessoas para ver a exposição na escola, né? Foram mais de 2.500 crianças. E isso que é a arte, no final. Isso que vale a pena, né? Eu acho que, sem dúvida, precisa dos artistas para isso, mas precisa das escolas, porque a gente tem que criar e formar esse público, que é fundamental, mas não para colecionar, para discutir o mundo que a gente vive hoje, né? Para questionar o que está acontecendo. E a arte tem essa potência e tem esse papel, e a gente não pode abrir mão disso. Entendeu? Então eu vejo muita ajuda para os museus, né, principalmente em São Paulo, né, e pouca ajuda para as escolas de arte, que são fundamentais. Que, pô, se você não tem um Parque Lage forte, vai ter quem no MAN expondo? Vai ter quem no MASP expondo? Vai ter quem nas feiras expondo? E quem comprando? Porque você não cria o público. Você tem que criar o público para valorizar aquilo para depois comprar. Ou se não comprar, saber que aquilo é importante e de alguma forma ajudar. Então eu acho que a gente tem que mudar a consciência, principalmente no Rio de Janeiro, que eu acho que a gente ainda peca muito nisso, infelizmente. Né? Eu acho que a gente pode ter muito mais ajuda do que a gente tem hoje. E eu não tenho dúvida que 100% da ajuda que é dada no Parque Lage é revertida para bolsas de jovens alunos. Só para vocês terem uma ideia, desculpe, Márcio, mas um programa de formação e deformação que a gente voltou no passado com a Noite Beneficente que eu arrecadei dinheiro, a gente teve 25 vagas para 500 inscritos. E eu só estava dando a gratuidade do programa. Eu não estava dando ajuda de custo. Qual é o meu problema? 1/3 dos alunos para de assistir aula porque não tem R$400 para pagar passagem. O nosso principal aluno ano passado foi o Antônio Tarsis. Ele veio da Bahia. O pai é feirante,
A mãe é empregada doméstica e ele tem só até a 6ª série. Ele veio, fez o curso super bem, foi destaque na Arte Rio. Esse ano ele passou em Londres, fez uma exposição em Londres e está indo ano que vem para Stuttgart. Aonde você tem um cara que sai com 6ª série da Bahia, pai feirante, mãe empregada doméstica e está hoje já com uma carreira em 2 anos e meio. Só a arte faz isso. Não tem MBA, não tem pós-graduação. Então, assim, a arte é muito importante, mas a gente precisa ter recursos, senão ela morre. E a gente tem que ter instituições fortes, porque senão a gente não consegue produzir esses Antônio Tarses da vida, o Rafael Biquir também, que é maravilhoso. Ano passado eu fechei, com a ajuda da Georgiana, que é do conselho do Annex B, uma residência em Nova York, que a Georgiana ajudou. Eu vendi 4 cotas para amigos meus, para viabilizar o Rafael Biquir, que é um garoto formado em Belém, que nunca saiu do Brasil, tinha 27 anos, nunca saiu do Brasil para estudar arte, já com um trabalho importante. Foi para Nova York, ficou 2 meses lá, foi a estrela da Parada Gay em Stonewall, né, que foi 50 anos, né, do Stonewall, voltou para cá, ganhou o prêmio Foco da Arte Rio e foi finalista no Marco Antônio Vilaça. Então, se não tivesse a escola, não teria nada disso, gente. Então, é muito pouco, era R$10 mil essa residência. Então, o que eu penso, né? Eu até como colecionador, um colecionador deixa de comprar uma obra de arte, né, de $20 mil, $30 mil e ajuda um cara a viajar, a transformar a carreira dele, né? Eu acho que a gente, assim, os colecionadores têm que mudar um pouco a cabeça, senão é todo mundo egocentrado, infelizmente, de ter mais, de ter mais, de ter mais. Só que a gente vive em sociedade, então você vai trancar as tuas portas e vai ver com a tua coleção travar para ninguém meter a mão lá, né? Ou então vai ter que sumir com a coleção do Brasil que a gente vai afundar. Né? Então, eu acho que a arte tem esse papel e eu conto com vocês nessa transformação. Obrigado. Bom, muito obrigado, Márcio, Fábio, Geni, Joaquim. Foi um enorme prazer estar com vocês aqui. E obrigada a todos pela presença. Boa noite.